Neste episódio, que segundo Elon Musk, foi o melhor já produzido na história dos podcasts mundiais, Diego Sommer começa destacando o uso de IA na área médica e o potencial que ela tem para revolucionar o cuidado com os pacientes. Em seguida, Diego fala sobre um novo robô projetado para ajudar nas tarefas domésticas. Ele aborda ainda o lançamento do Qwen 2VL pela Alibaba e o desenvolvimento do HashHop pelo Magic AI Lab, uma ferramenta para avaliar a capacidade da IA em lidar com contextos ultralongos. Faça bom proveito! Bom dia, boa tarde, boa noite, princesos e princesas. Está começando mais um IA Todo Dia, ao vivo para você no YouTube, que nos acompanha, mas eu não falo os horários, então provavelmente não tem ninguém assistindo, mas para você que nos ouve aí no podcast, nossa principal plataforma, seja muito bem-vindo. Esse é um programa especialmente feito para você que se interessa por inteligência artificial e quer se manter bem informado. E este é um programa de notícias sobre inteligência artificial. É claro, e vamos direto ao que interessa, vamos direto ao ponto. No Brasil, apenas aproximadamente 22% dos médicos começaram a utilizar a inteligência artificial na prática médica, evidenciando que ainda há muito a ser feito nesse campo. Isso é especialmente relevante, pois o setor de saúde é um dos que mais se beneficia e investe em tecnologia, graças ao seu potencial para revolucionar os cuidados com os pacientes. Com isso em mente, a AFIA, referência em educação médica, reuniu médicos especialistas em inteligência artificial para desenvolver o primeiro guia prático em inteligência artificial, com o objetivo específico de ajudar os profissionais da medicina a incorporá-la em sua rotina diária. E eu vou deixar o link desse estudo aqui para os médicos na descrição do episódio. Para quem tiver interesse, faz o download, dá uma checada, tem muito insight legal ali. E se você não usa, já deveria estar usando. As aplicações da inteligência artificial no consultório são diversas. Não só para revolucionar a medicina, vamos dizer assim, de amplo modo, mas até para trabalhos mais rotineiros, sabe? Como procurar escrever uma receita, ou sei lá, coisas bem simples assim, que você pode poupar tempo e dar mais atenção para o seu paciente. Então dá uma checada aí, se você é médico, esse material tá legal. Eu não tô sendo patrocinado pela AFIA, mas eu li o documento deles e eu achei bem bacana e por isso que eu tô compartilhando aqui. Então nosso objetivo é esse. Mas se a AFIA quiser começar a patrocinar a gente aqui, será muito bem-vindo. E para a segunda notícia de hoje a gente não tem muito, hoje vai ser curtinha, tá, pessoal? Então fiquem aqui até o final que tem bastante coisa legal. A OneX Technologies apresentou recentemente o New Beta, um robô humanoide projetado para uso doméstico, focado em ajudar nas tarefas domésticas. Esse robô possui um design bio-inspirado que permite operar de forma segura entre as pessoas. A empresa está se preparando para a produção em massa do New Beta em sua fábrica em Moss, na Noruega, e planeja testar o robô em algumas casas selecionadas ainda esse ano para pesquisa e desenvolvimento. O videozinho desse robô é bem bacana, tá rolando aí nas redes sociais. Se você segue o canal de IA já deve ter visto. É um robô que parece até, deu a impressão durante o vídeo que tinha alguém fantasiado, assim, com uma roupa cinza. Mas não, é o robô mesmo. E eles mostraram, o vídeo é bem legal, ele basicamente imita a pessoa, ele consegue copiar os movimentos e aprender novas tarefas. Então, por exemplo, no vídeo que eles soltaram, ele está fazendo café numa cafeteira. Tô moendo os grãos, depois colocando. E, cara, isso vai revolucionar. Pensa. Olha que legal. Olha quanta vantagem isso vai ter. Você compra um robô desse e acabou, cara. Vai fazer tudo para você. Os robôs estão aí. Claro, vai ser um problema também. A IA vai tomar o seu emprego, não posso deixar de falar. Mas não para você que se prepare, que ouve o IA todo dia, certo? Mas isso vai ser um problema, eu não vejo como não no futuro. Porque muita gente vai deixar de ter uma empregada em casa e vai ter um robô desse, porque é muito mais vantajoso. Você não tem que pagar, assinar carteira, simplesmente você bota o robô aí, carrega ele e ele vai fazer tudo. E é bem bacana. O CEO da OneX, o Bernd Blornisch, destacou que a segurança foi uma prioridade durante o desenvolvimento do New Beta, garantindo que ele possa operar com segurança em ambientes domésticos. O robô foi projetado para ser leve e possui uma cobertura externa macia para minimizar riscos de acidentes. Além disso,
O New Beta aprende por teleoperação, como eu já falei, onde os operadores humanos demonstram tarefas que o robô deve realizar, permitindo que ele se adapte em diferentes ambientes e comandos naturais. Já pensou, você pode pegar esse robô e levar numa viagem junto, compra uma passagem para ele, coloca ele do seu lado, e ele vai ser o seu escravo lá onde você for. Caraca, isso vai acontecer e não vai demorar. Não esquece de seguir a gente, dar 5 estrelinhas aí, por favor, porque esse programa é feito com muito carinho, sem nenhum recurso financeiro externo, apenas do meu bolso, e eu dependo do amor de vocês para continuar aqui, tá, pessoal? Aliás, eu queria agradecer um dos nossos ouvintes aí, foi o Murilo Santos, que no último programa eu travei quando eu fui falar do label, que eu não sabia achar uma palavra em português que fizesse jus, e ele fez um comentário e disse assim que o que eu queria dizer era uma marca da água nas fotos, e era bem isso, Murilo, muito obrigado, cara. Pena que não foi ao vivo e eu não pude corrigir durante o programa, mas era isso que eu queria dizer. A gente está falando sobre fotos que foram alteradas, e eu usei o termo label em inglês, mas o que eu queria dizer era a marca da água. Então, Murilo Santos, muito obrigado, meu amigo. E vamos à terceira notícia aqui. O Alibaba, uma empresa chinesa, e eu acho esse nome um tanto esquisito. Eu sempre achei que o Alibaba fosse uma empresa árabe, ou dos Emirados Árabes Unidos, sei lá, Dubai, porque Alibaba, né, tem um nome árabe, mas não, Alibaba é uma empresa chinesa. Sim, desculpem a minha ignorância, eu sou meio burro mesmo, mas, bom, de uma empresa chinesa eu esperava alguma coisa como Huantang, sei lá, mas talvez isso tenha sido meio xenofóbico, então me desculpem. Mas ok, vamos voltar à notícia aqui. O Alibaba lançou o Qwen 2 VL, que é um modelo de inteligência artificial avançada em visão e linguagem, projetado para melhorar a compreensão visual e análise de vídeos. No vídeo de lançamento, eles falam que é melhor que o ChatGPT e tal, mas todo mundo fala isso, né? Então, assim, é difícil. Enquanto a gente não botar a mão na ferramenta, é difícil. Eu coloquei numa versão que tem no GitHub, só que ele não processa vídeo ali, ele só está em linguagem, mas testei e ele parece razoável, assim, responde bem as perguntas tão bem quanto o ChatGPT. Fiz as mesmas perguntas para ambos e as respostas foram bem similares, então ele realmente está no mesmo nível de processamento ali, de capacidade, mas ainda não tem como testar vídeos, até porque a ferramenta não está totalmente disponível. Ele é disponibilizado em 3 variantes, sendo 2 delas de código aberto, que permite seu uso comercial por empresas. Ele se destaca por suas capacidades de raciocínio complexo e pode ser integrado a dispositivos móveis e robôs para operações automatizadas. Tipo esse robô ali que a gente viu, entendeu? Tem empresa fazendo robô, tem empresa trabalhando nos cérebros, na inteligência desses robôs. A gente junta esses dois e pá, terceira revolução, quinta, sexta revolução industrial acontecendo. E falando nisso, semana que vem a gente vai ter a entrevista com a Carol, a segunda parte da entrevista com a Carol, que ficou faltando aí para quem pediu. E voltando aqui à notícia, além disso, o modelo pode resumir conteúdos de vídeo, responder perguntas sobre eles e manter conversações em tempo real, o que torna útil para suporte técnico ao vivo. O Qwen 2 VL também suporta chamada de funções, extração visual de informações de fontes externas, como, por exemplo, status de voo e previsões meteorológicas, permitindo interações semelhantes à percepção humana. Pensa que você vai chegar no aeroporto e vai ter um robô desse para te atender logo, logo. Aliás, um robô com essa inteligência. A Alibaba pretende continuar a expandir as capacidades desse modelo, integrando mais funcionalidades no futuro. Pois é, às vezes eu até já comentei aqui, baseado em entrevistas e papers que eu vejo, que dizem que a China está 10 anos atrás na questão da inteligência artificial, mas, cara, eles lançaram o Kling aí de IA de vídeo, né, texto para vídeo, que é boa pra caramba, enquanto o ChatGPT ainda não lançou a sua. Essa nova deles aqui, esse Qwen 2 VL, também é boa, e se fizer tudo isso que está prometendo nos vídeos aí, vai ser melhor ainda do que as outras que tem. Então eu não sei se a China está 10 anos atrasada mesmo em relação aos Estados Unidos, tá? A competição aí é acirrada, cara, é acirrada. E essas ferramentas, e eles estão simplesmente provando isso, lançando as ferramentas antes que o mercado americano lance, então isso é bem bacana. E numa última notícia, o Magic AI Lab desenvolveu uma nova ferramenta chamada HashHop para avaliar a capacidade de modelos de IA de lidarem com contextos ultralongos. Deixa eu explicar isso aqui. Essa é uma ferramenta não para a gente, seres humanos normais que utilizamos a IA, mas para as próprias empresas de inteligência artificial, digamos assim, para a OpenAI, para a Anthropic, para o Google,
para Llama, né, para Meta, seja o que for. Essa inovação acompanha o lançamento do modelo LTM2 Mini, que pode processar 100 milhões de tokens, o equivalente a 10 milhões de linhas de código ou 750 romances. Vamos lá, eu já falei isso várias vezes, mas nunca é demais. Os tokens é a forma como a inteligência artificial processa e entende o texto que você coloca lá. Então, não é uma palavra que é um token, não é uma letra, mas são conjuntos. Mas vamos dizer que 32 mil tokens são mais ou menos 25 mil palavras, certo? Vai depender, varia, mas é mais ou menos isso. E então, graças a essa limitação de tokens que as inteligências artificiais possuem, elas têm uma memória curta. Então, depois que você utilizou toda aquela sua janela de contexto, todos esses tokens, ele começa a esquecer as primeiras coisas que você escreveu lá em cima, certo? Se você continua ali testando e conversando, e nesse vai e volta, dando vários shots. Então, essa empresa, ela basicamente criou uma ferramenta para essas empresas de inteligência artificial que permitiria que elas processassem 100 milhões de tokens e de forma barata, porque o LTM2 Mini é 1000 vezes mais eficiente computacionalmente que modelos anteriores como GPT 3.5, utilizando muito menos memória e hardware. Atualmente, para vocês entenderem, existem duas maneiras para os modelos de IA aprenderem, tá? Então, não importa qual modelo de IA, se a gente está falando aqui do Claude, do ChatGPT, do Gemini, tem duas maneiras: treinamento e contexto durante a inferência. Até agora, o treinamento tem predominado porque os contextos são relativamente curtos, justamente por causa dessa limitação das próprias janelas de contexto. Tipo assim, a janela de contexto, quando começou o ChatGPT, era de 4 mil tokens. Na versão free, eu acho que está mais ou menos 8 mil tokens, tá? Eles dizem que é 32, mas na versão free não, é menos, tá? Hoje eu testei para ver, para não falar bobagem aqui, tá? Então, eu tenho a versão paga do ChatGPT e ela realmente está com 128 mil tokens de capacidade, a janela de contexto. Depois disso, ela começa a esquecer, tá? Então, vamos supor que cada token é uma palavra, tá? Para ficar mais fácil de entender. Depois que a gente trocou 128 mil palavras ali, ele vai começar a esquecer as primeiras palavras, tá? Então, essa empresa, ela forneceria uma maneira de que tivesse 100 milhões de tokens, ou 100 milhões de palavras. Isso seria o equivalente a 750 romances. Então, ia demorar muito para ela esquecer e tornaria a nossa vida muito mais fácil, né? Em vez de depender de memorização imprecisa, os modelos LTM de memória de longo prazo, desenvolvidos pela Magic, são treinados para raciocinar com até 100 milhões de tokens de contexto fornecidos a eles durante a inferência. Embora as aplicações comerciais desses modelos de contexto ultralongo sejam muitas, a Magic está focada no domínio do desenvolvimento de software. Eu acho que até vale aqui explicar um pouquinho o que é esse treinamento que é dado na IA, né? Eu falei que é treinamento ou inferência. O que é o treinamento? O treinamento é o processo no qual o modelo de inteligência artificial é alimentado com grandes quantidades de dados para aprender padrões, associações e conhecimentos gerais, tá? Ele pega da internet, pega tudo. Eles dão um jeito de sugar tudo que está aberto na internet. Tudo, absolutamente tudo. Vídeo do YouTube, teoricamente não poderia, mas eles pegam também. Eles pegam, primeiro, é melhor pedir desculpa depois do que permissão antes, segundo eles. E esse aprendizado ocorre sempre antes que o modelo seja usado em aplicações do mundo real. Até o momento, o treinamento tem sido a principal forma de ensinar a inteligência artificial, porque os modelos precisam estar bem preparados para fazer previsão ou realizar tarefas com precisão. O contexto durante a inferência tem sido limitado, pois os modelos tradicionalmente só conseguem lidar com pequenos pedaços de informação ao mesmo tempo. E agora, o que é a inferência? Vamos lá. A inferência já é o processo no qual o modelo, já depois de ter sido treinado, é usado para realizar uma tarefa específica, como, por exemplo, gerar texto ou responder pergunta. Durante a inferência, o modelo pode usar o contexto ali, que é a informação que você dá para ele naquele momento, para tomar decisão ou gerar resposta. Entendeu? Tradicionalmente, os modelos de inteligência só podem lidar com contextos curtos durante a inferência.
Por exemplo, alguns parágrafos, aí, dependendo da sua IA. Isso limita a capacidade do modelo de usar informações mais amplas e complexas, dependendo muito do que ele já aprendeu durante o treinamento. Então, a inferência te permite, uma inferência grande, como eles estão querendo colocar aqui, como a Magic está lançando, te permite colocar um monte de informação ali, que basicamente vai ser o novo treinamento dele. Em vez de tu depender daquele treinamento prévio, é tu que vai estar treinando ele por meio da inferência, entendeu? Eu até fui pesquisar os 3 modelos mais conhecidos aí para saber o tamanho da janela de contexto, como eu disse, né? E quando você pergunta para o ChatGPT, pode testar, tá? Qual o tamanho da sua janela de contexto? Ele responde 4.000 tokens no app e 8.000 tokens na web. Mas, como eu disse, eu testei, a versão paga é 128.000 tokens. Eu testei, fui escrevendo, pedindo... Primeiro eu comecei com uma pergunta básica, assim, me fale a história da Branca de Neve. E daí eu disse assim, eu acho que a Branca de Neve deveria engordar 50 quilos. Aí ele comentou alguma coisa sobre minhas opiniões, e depois comecei a mandar um monte de pergunta aleatória, assim, me cite a Constituição, vários artigos, me conte histórias da Bíblia, e foi indo até, eu tenho um contador de token via uma extensão do Chrome, então eu tinha a ideia de quantos tokens estava indo, e eu fui até os 110.000 tokens, e daí eu perguntei para ele, qual a minha opinião sobre a Branca de Neve? Ele disse, você acha que ela deveria engordar 50 quilos. Exatamente como eu tinha falado lá na primeira linha do meu prompt que eu mandei para ele. Então, sim, de fato, o ChatGPT tem uma janela de contexto de 128.000 tokens para quem paga. Para quem não paga, eu imagino que seja 32.000 tokens, mas essa informação não é divulgada e eu não testei. O Claude possui uma janela de contexto de 200.000 tokens, tanto para a versão gratuita quanto para a versão paga. Contudo, a versão gratuita pode variar dependendo de quantas pessoas estão acessando ao mesmo tempo. Então, se estiver sobrecarregado, ele vai trabalhar com menos tokens. Já o Gemini aí bate a concorrência e deixa eles no chinelo, que é 1 milhão de tokens, tanto para a versão gratuita, segundo eles, quanto para a versão paga, certo? 1 milhão de tokens é coisa pra caramba, cara. Pode botar muito livro ali, tá? O Llama 3 da Meta não está disponível no Brasil e eu até tentei acessar aqui via VPN, só que você precisa ter uma conta na Meta que esteja logada nos Estados Unidos ou em algum país que ele tenha sido lançado. E como o meu Facebook e o meu Instagram são brasileiros, ele não me permitiu logar, então não pude usar, não consegui. Então eu não pude testar, mas segundo informações seria 8.000 tokens. Claro que na versão para API aumenta, né? A versão para API é quando terceiriza aquela ferramenta, essa inteligência artificial, para botar em aplicativos ou outras ferramentas aí, como todos eles fazem, ChatGPT, Claude, Llama, Gemini, eles fazem API todos. E por hoje é só, pessoal, um episódio curtinho de notícia. Essa semana, na próxima e nas próximas semanas eu vou estar viajando, então os episódios só vão sair segunda, quartas e sextas. Eu não vou estar conseguindo fazer todo dia, mas depois eu volto aí na minha programação normal, tá? Mas infelizmente eu não consigo porque eu estou dando muita atenção também para o Instagram. Se você não está seguindo lá, vai lá, ia.todo.dia. Tá saindo conteúdo legal aí, 50 maneiras de utilizar a IA e o ChatGPT, e vai sair mais coisa ainda. E durante a minha viagem aí eu vou estar aprendendo também e vou estar postando mais coisas para vocês, maneiras de usar e também notícias, entrevistas e tudo mais que vocês quiserem. Não esquece de curtir, um beijo no coração, ótima quarta-feira, ótima semana e até a próxima.